da 21ª Bienal da Academia Cearense de Medicina. Eu gostaria de saudar todos os presentes no nome da nossa confreira, doutora Zélia Petrola, que chega sempre cedinho aqui desde o primeiro dia e vai permanecer conosco até o final do dia de amanhã. Bom, a primeira conferência de hoje... vamos... Primeira conferência de hoje é a História da Medicina do Ceará. Para presidir a mesa, nós convidamos o Dr. João Martins de Souza Torres, nosso querido confrade da Academia Cearense de Medicina, professor de cirurgia da Faculdade de Medicina da UFC, chefe de cirurgia cardiovascular do Hospital de Messejana e, como falei, membro titular da Academia Cearense de Medicina. Para secretariar a mesa, eu convido a estudante de medicina aqui da Unicristos, a Tarsila Aline da Silva de Oliveira Borges. Doutor João Martins. Bom dia, muito obrigado. Nós hoje temos aqui uma conferência a ser proferida pelo professor Marcelo Gurgel Carlos da Silva. Ele terá 50 minutos para discorrer sobre a história da medicina do Ceará. Eu considero importantíssimo. Cícero, o orador romano, dizia que a história é a mestra da vida. História magistra vitae. Milor Fernandes dizia que a história é o retrovisor da vida. Foi dito aqui que o retrovisor não tem isso, não tem. Um carro, para dirigir melhor para frente, ele tem que saber o que é que está acontecendo atrás. Que não tem o perigo de ultrapassagem e tudo mais. E o doutor Marcelo vai falar sobre um tema importante. Eu louvo os estudantes que ouvirem com atenção essa palestra. Essa palestra eu a tenho na íntegra e eu já lucrei na leitura dela. De forma que o doutor Marcelo é um homem... Fui eu quem indicou o nome de Marcelo para fazer a palestra. Porque ele é médico, ele é também formado em economia. No mínimo, eu espero que ele economize as palavras. E aí, ele tem respaldo, ele tem firmeza, ele tem tolerância, ele tem, antes de tudo, generosidade e fidedignidade do que diz, porque ele pesquisa. Então, Marcelo, a gente passa agora a ouvi-lo. Meu bom dia a todos, caros confrades, caros estudantes de medicina aqui presentes, doutor acadêmico João Martins preside esta sessão, Tarsila, que não é do Amaral, mas tem um nome que parece um verso alexandrino, com tanto sobrenome. Só uma correção para o doutor João Martins, que a economia é a ciência da escassez, né? Então, não é só de poupar, é de otimização. Eu vou tentar, então, otimizar as palavras, dentro do tempo que me foi conferido de usar os 50 minutos.
A história da medicina no Ceará, eu vou tratar aqui mais dos aspectos tangenciais dessa história e dos nossos marcos evolutivos. O médico e bibliófilo José Borges Salles, no seu trabalho sobre a biobibliografia médica do Ceará, sugere a seguinte periodização da história da medicina no Ceará. O primeiro período é o empírico, de 1608 a 1838. Abrange a prática de cura dos índios, a arte médica dos jesuítas, dos físicos e cirurgiões licenciados, dos curandeiros e dos barbeiros. Ela cobre o período de 1608 a 1838. O segundo período ele chama de pré-científico, que vai de 1838 a 1913. Inicia-se com a chegada dos primeiros titulados de medicina e prolonga-se até a fundação do Centro Médico Cearense. A formação profissional observa os moldes da medicina francesa. O terceiro é o período paracientífico, que vai de 1913 a 1948. Começa com a instalação do Centro Médico Cearense, prossegue com outros marcos de mudança e termina com a fundação da Faculdade de Medicina do Ceará. O prestígio dos postulantes da medicina francesa exerceu influência durante as primeiras décadas desta fase. Acentua-se a procura da literatura médica de procedência norte-americana, com predomínio nos anos 40. E o quarto e último período, ele chama de científico, que vai de 1948 até nossos dias. O Ceará, durante o período Brasil-Colônia, exerceu funções meramente subalternas no contexto geopolítico. Até mesmo na fase das capitanias hereditárias, do início da colonização brasileira, o seu donatário indicado pelo reino lusitano, o seu Antônio Cardoso de Barros, sequer chegou a conhecer as glebas de terra a ele conferidas. Das chamadas capitanias hereditárias, apenas duas prosperaram, a capitania de São Vicente e a de Pernambuco, com sua pujante economia baseada na cana-de-açúcar. Somente após um século da passagem de Cabral, com a oficialização da descoberta do Brasil, tiveram início os primeiros intentos de ocupação do território cearense, com a bandeira de Pero Coelho, em 1603, que colocou o Ceará administrativamente subordinado a Pernambuco, condição que perdurará até 1799. Os aspectos fisiográficos do território, dotado de uma pequena faixa litorânea, com umidade favorável ao cultivo agrícola, concorreram para uma economia frágil e muito submissa às vicissitudes das hostilidades climáticas, de modo que, nos 2 séculos iniciais da colonização, século XVII e XVIII, o Ceará não empreendeu qualquer atividade econômica de relevo, o que viria a acontecer bem posteriormente, com a introdução da pecuária e o vicejante ciclo do couro, que se encerrará com a grande seca de 1790-1792, que dizimou os rebanhos bovinos cearenses. O valioso, ainda que escasso, conhecimento da história da medicina do Ceará, dos tempos mais recuados, muito tem a dever aos apontamentos de Tomás Pompeu e do Barão de Stuttgart, que compilaram fatos e feitos aqui acontecidos, o que possibilitou a que outros historiadores perpetuassem esses registros em suas obras sucedâneas. Desses historiadores desbravadores, sabe-se que, em 1617, se deu a primeira epidemia de varíola registrada no Ceará, oriunda do Maranhão, e que em 1662, ano que teve a chegada do Ceará do primeiro licenciado, o cirurgião Francisco Coelho Lemos, foi uma epidemia de varíola registrada por Muniz Bandeira, em Jericoacoara, causou grande mortandade entre os indígenas locais. No Ceará, durante a colonização, a varíola, o sarampo e a malária
graçaram com epidemias que produziram grande mortalidade na população de colonos e em silvícolas. O Dr. Pedro Sampaio, ao se reportar aos tempos coloniais, pontificou, em 1939, aspas, no seu longo e nebuloso período colonial e entrando por muitos anos no século XIX, o que o Ceará, ou melhor, o Brasil, fazia como medicina era, de par com o ingênuo empirismo da época, um burlesco mistifório de abusões e de charlatanismo. E tão profundamente, desde então, se impregnou de crendice e de erros a alma de todo o Brasil, que, não obstante o elevado grau de adiantamento a que chegou a medicina em nossos dias, isso em 1939, ainda hoje se encontram, aqui e ali, tristes resquícios dessa ominosa fase de absoluto obscurantismo científico. Para o Dr. Pedro Sampaio, aspas, freando possível sentimento de liberdade e qualquer pensamento de progresso, Portugal tudo envidou para que a sua grande colônia sul-americana permanecesse assim por toda a vida e nunca procurasse se desvencilhar do jugo da ignorância em que estagnava. Citando o Barão de Melo, acrescentou o Dr. Pedro Sampaio, o Brasil não podia dar um passo avante que não fosse logo contrariado como se houvesse praticado um delito. No tocante à arte de curar, segundo Sampaio, contava com o arguto perquiridor da nossa história médica, o Dr. Alfredo Nascimento, que, aspas, ainda em fins do século XVIII, florescentes e populosas cidades situadas no Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, não dispunham de precisa assistência médica. O vice-rei Luís de Vasconcelos, em 1789, reclamava de Lisboa providência neste sentido, referindo só haver no Rio 4 médicos, insuficientes como número e como préstimos. Em São Paulo, nos primeiros anos do século XIX, do único facultativo aprovado era o cirurgião-mor da Legião, ainda assim carente de recursos e de instrumentos. Em Pernambuco, contava-se apenas 3 profissionais diplomados. Para Sampaio, o Ceará já, a esse tempo, desprezado e esquecido, não contava sequer com os famosos licenciados, com esses médicos improvisados, encontradiços na época e que, mostrando apenas conhecimento de leitura, de escrita e pouco mais, obtinham das autoridades médicas de Portugal para clinicar. Fecha aspas. Ainda mais, a pobreza e o atraso do Ceará, por esse tempo, eram lastimáveis. Assim, os nossos antepassados, em suas aperturas de doenças, ou tinham que se valer da perigosa ignorância de barbeiros, sangradores, curandeiros, evanários e mezinheiros, ou se conformavam a morrer à míngua de recursos. Dom João VI, ao chegar ao Brasil em 1808, viu, enfim, de perto, o injustificável abandono em que se achavam os seus ricos domínios em terras americanas. De pronto, o príncipe regente tomou conhecimento da falta de higiene e mesmo de asseio na cidade de Salvador, Rio de Janeiro, e das notícias de varíola, de boba, da febre paluche e de muitos outros males que em todo o país dizimavam os seus súditos, desamparados de qualquer assistência médica. Diante da escabrosa situação, o que de melhor lhe acudiu, ou aos seus mentores, foi, desde logo, criar uma escola anatômica, cirúrgica e médica na Bahia e outra no Rio de Janeiro. De acordo com Leal, a Escola de Cirurgia da Bahia é de fevereiro de 1808, a do Rio de abril do mesmo ano. Uma e outra funcionando apenas com 2 professores. Foram, no entanto, de imensa valia nesse começo que se manifestou tão promissor. Os cursos concediam carta de aprovados em cirurgia e de cirurgião formado. Estes obrigados a 2 anos mais de estudos, com aprovação distinta. As 2 escolas foram transformadas em academias médico-cirúrgicas, respectivamente em 1815 e 1813, e regidas pelo regulamento conhecido por Bom Será.
Em 1892, essas escolas foram elevadas à categoria de Faculdade de Medicina, com o direito de conferir o diploma de doutor em medicina aos alunos aprovados em todas as matérias do curso e que fizessem defesa de tese sobre assunto médico ou cirúrgico. Só bem mais tarde, contudo, o Ceará começou a receber os serviços de assistência médica que essas faculdades vinham proporcionar ao país. Em todo o decorrer da segunda metade do século XIX, apenas 80 médicos cearenses foram diplomados pelas duas escolas, e destes, 30 estabeleceram-se no Ceará, uns como clínicos, outros como funcionários públicos, e quase todos atraídos pelos amavios, pelo feitiço, pelo encanto da política, se acabaram por deixar a medicina no plano secundário de suas cogitações. Dentre os muitos desta época, que, quer como clínicos, quer como políticos, conseguiram renome, merece especial menção os doutores José Lourenço de Castro e Silva, Liberato de Castro Carreira, Meton da França Alencar, Joaquim Antônio Alves Ribeiro. Esse foi um médico formado em Harvard, o primeiro médico brasileiro formado em Harvard, que foi objeto de um livro publicado por um historiador cearense radicado em Goiânia. Antônio Mendes da Cruz, de Guimarães, Antônio Domingos da Silva, Francisco Alves Pontes e Marco José Teófilo, que vinha a ser o pai do grande Rodolfo Teófilo. Dos médicos cearenses que se diplomaram nessa época, muitos buscaram outros centros do país e levaram bem alto o nome da terra natal. Entre esses destacam-se os doutores Vicente Cândido Figueiredo Saboia, o Visconde de Saboia, que foi o fundador da Academia Imperial de Medicina e criador da odontologia no Brasil, que é o patrono da nossa primeira cadeira, né? Antônio Pacheco Mendes, Antônio da Justa Seixas Correia, Henrique Cesídio Samico, Adolfo Bezerra de Menezes, José Cardoso de Moura Brasil, do Colégio Moura Brasil. O Adolfo Bezerra de Menezes é famoso pela doutrina espírita. Raimundo Justiniano de Oliveira, João da Cruz Abreu e Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho. Durante o século XIX, o Ceará foi assolado por epidemias de varíola, febre amarela e cólera morbus. A varíola entrou no Ceará com o tráfico africano. Desde o período colonial, se tem notícia de suas devastações. Destas, a que mais avulta, pela extensão e gravidade que assumia e pela mortalidade que acarretou, foi a que acompanhou a seca de 1877. Em 2 meses, registrados em Fortaleza 27.378 óbitos por varíola. No dia 8 de dezembro de 1878, diz o barão de Studart, chegaram ao cemitério da Lagoa Funda 1.008 cadáveres, alguns ficando por enterrar pelo cansaço dos coveiros. Isso é um fato lastimável, que é citado por Lira Neto no livro sobre Rodolfo Teófilo. Mais de 1.000 mortos em um dia em Fortaleza. De aí por diante, até 1900, a varíola, que se tornara endêmica, vez por outra apresentou pequenos surtos. Graças, porém, à vacinação intensiva pela higiene do Estado e, sobretudo, pela dedicação, perseverança e desprendimento do benemérito brasileiro Rodolfo Teófilo, que, arcando com todas as dificuldades e sacrifício, preparava a vacina, levava de casa em casa, vacinando ele mesmo os que dela precisavam e distribuindo-a pelos que a solicitavam. Foi extinta a varíola no Ceará, diferente de outros estados. Rodolfo Teófilo é também o responsável pela patente, pela criação e a patente da cajuína. Não tem nada a ver com os piauienses. Em 1851, a febre amarela chegou a Fortaleza e, dentro de 2 meses, invadiu Aracati, Russas, Soure, Quixeramobim, Icó, Maranguape, Baturité, Cascavel, Aquiraz, Sobral e Acaraú. Dos 15.000 habitantes de Fortaleza, 8.000 foram atacados pelo mal amarílico. A febre amarela tornou-se endêmica. Casos esporádicos eram sucessivamente verificados em toda a província. Em 1892, vitimou metade dos acometidos. A febre amarela foi outro pesadelo que passou. O cólera morbus entrou no Ceará em abril de 1862, pela cidade de Cor. Daí, tomando o caráter
epidêmico propagou-se por todos os recantos da província. As cidades mais atacadas, de acordo com Sampaio, foram Maranguape, com 1.960 óbitos, Baturité, 1.350, Crato, Icó, Aracati, todos com mais de 1.000 óbitos, Jardim, Saboeiro, Cascavel e Fortaleza, com 362 óbitos. Somando esses óbitos aos de outros municípios que pagaram pesado tributo a essa epidemia, avalia-se em 20.000 o número de pessoas, as vítimas pelo cólera morbus no Ceará. A epidemia durou 1 ano e 4 meses. Em fim de agosto de 1863, estava extinta. Para Sampaio, aspas, não obstante a prodigiosa messe de contribuição que, tanto em medicina como em cirurgia, trouxeram ao esclarecimento do diagnóstico clínico e a terapêutica, as descobertas de Pasteur, já praticadas e correntes nos centros mais adiantados, o Ceará penetrou no século XX, mantendo as mesmas rotinas e os mesmos processos de antanho. Até depois de passada a primeira década do século anterior, não possuía uma casa de saúde, nem um laboratório aparelhado para pesquisas clínicas. Como meio de assistência pública e de estudo, contava apenas com o velho asilo de alienados em Paragaba, que então não passava de uma casa de reclusão para, aspas, loucos, carecido de tudo, e a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, originalmente fundada em 1856, mas que só começou a funcionar em 1861, que é quando se considera inaugurada. Paupérrima de instalações e de recursos, que ainda hoje se mantém graças à milagrosa dedicação de suas religiosas, as irmãs de São Vicente de Paulo, e à abnegação de seus médicos. Lamentava ele, isso em 1939, né? Ontem nós estávamos aqui com o doutor Vladimir Spinelli, que está aí à caça de recursos para mantê-la viva. Lamentava ele que desaparecera apenas a figura hierática e solene do Esculápio de outrora. Em seguida, Sampaio descreve, de acordo com a cronologia de fundação, as principais instituições de saúde vigentes: a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, 1861, o Centro Médico Cearense, 1913, o Instituto de Proteção e Assistência à Infância de 15, vou me privar de falar das datas, né? Maternidade Dr. João Moreira, Instituto Pasteur para Combate à Raiva, Santa Casa de Misericórdia de Sobral, que é de 1925, a Leprosaria, depois Leprosário Antônio Diogo, de 1928, a Casa de Saúde de São Lucas, que foi a primeira casa de saúde fundada em Fortaleza, anexada a César Carlos, o Vacinogênio Rodolfo Tioff, de 1930, o Hospital Santo Antônio dos Pobres, em Iguatu, o Sanatório Messejana, que teve no Dr. Pedro Sampaio, um dos fundadores, junto com Otávio Lobo, e que depois foi convertido no Hospital do EPB, a Casa de Saúde de São Gerardo, de 1955, a Maternidade de Senhora Juvenal de Carvalho, o Serviço de Assistência Municipal, que depois se transforma no JF, em 1956, o Pensionato Eduardo Salgado, anexa à Santa Casa de Fortaleza, em 1958. Dos marcos cronológicos acima listados, comporta realçar a fundação do Centro Médico Cearense em 1913, que separa o período pré-científico do paracientífico na história da medicina do Ceará, delimitado por Salles. As primeiras tentativas de formar associações ou grupos destinados à defesa e aos interesses dos profissionais de saúde em Fortaleza remontam à primeira década do século XX. Foram elas a Sociedade Médica de Farmácia e a Liga Médica, que tiveram existência efêmera e naufragaram nos seus intentos. Na década seguinte, considerou a ideia de se criar a Associação Médica e Farmacêutica, com o propósito de constituir uma sociedade de seguro de vida, para atender os médicos e os farmacêuticos do Ceará. Contudo, essa proposição não foi exitosa. Como desdobramento dessa última investida, a entidade que vingou, já fugindo do aspecto mutualista original, foi o Centro Médico Cearense, concebido como uma sociedade com objetivos científicos, de modo a ser o órgão oficial dos profissionais de saúde no Estado, que assim manifestava o desejo de possibilitar uma maior visibilidade do trabalho e garantir a credibilidade dos profissionais de saúde no contexto cearense.
Após as reuniões de 20 e 25 de fevereiro de 1913, ocorreu em 2 de março de 1913 a eleição da primeira diretoria do Centro Médico Cearense, sendo eleito presidente o Barão de Estudas. Em 25 de março de 1913, instalou-se oficialmente o Centro Médico Cearense em Fortaleza, quando se deu a sua cerimônia de inauguração. Em 1945, o médico Pedro Augusto Sampaio respondeu pela elaboração do capítulo A Medicina no Ceará, da segunda edição da obra O Ceará, organizada por Raimundo Girão Barroso, avô do nosso colega Eurípides, e Martins Filho, pai do nosso acadêmico Murilo Martins, quando então revisou o capítulo original com as atualizações pertinentes e a inclusão de outros estabelecimentos de saúde, comportando mencionar o Serviço Clínico Salgado Fonseca, o Laboratório de Pesquisa Química do Dr. Carlos Ribeiro, de 1918, o Gabinete de Radiologia da Santa Casa, de 25, a remodelação do Serviço de Saúde Pública, o Asilo de Menores Juvenal de Carvalho, o Consultório de Lactentes e Higiene Pré-Natal, o Serviço de Assistência e Maternidade da Infância, a Casa de Saúde e Maternidade de São Raimundo, de 39, e o Hospital Central da Polícia, que está muito em jogo, né? Questão da transferência dele para o âmbito da própria polícia, que chamava também Hospital Paulo Marques, né? Com a sua maternidade Nossa Senhora de Fátima, a Casa de Saúde e Maternidade de São Pedro, a Colônia Antônio Justa para Rancenianos e o Educandário Eunice Weaver. Ao término do capítulo, o autor faz alusão a outras condições de morbidade prevalecentes já no século XX, consoante se expõe a seguir, aspas, afora casos de espécies de febre típicas, que, vez por outra, surgem aqui e ali, e de disenteria, conhecida vulgarmente por ligeira, e que em 1905, 1907 e 1908 graçou epidemicamente em Fortaleza, Pacatuba e Maranguape. 3 moléstias com surtos epidêmicos foram registradas neste século: a peste bubônica, o alastrim e a malária do Vale do Jaguaribe. A peste bubônica, batizada pelo povo de febre de caroço, apareceu pela primeira vez no Ceará em 1900. Vítimas da peste faleceram em 1902, 32 pessoas em Maranguape, e em 1906, 10 em Fortaleza e assim por diante. Em 1954, foram notificados 46 casos em Fortaleza, 30 em Palmácia, 29 em Maranguape, 26 em Pacuti. Em 1935, 61 casos em Tamboril, 37 em Fortaleza, 36 no Araípe, e em 1936, 107 casos no Crato. O alastrim penetrou no Ceará em 1932. Disseminou-se rapidamente, atacou grande número de pessoas, provocou muito alarme, mas foi insignificante o número de óbitos que acarretou. A malária do Vale do Jaguaribe, vinda do Rio Grande do Norte, transmitida pelo mosquito africano Anopheles gambiae, assolou todos os municípios da zona do Baixo Jaguaribe e, no seu surto agudo de poucos meses, acometeu cerca de 40 mil pessoas e fez mais de 8 mil óbitos. Para Sampaio, até então, isso já em 1955, na segunda edição, não obstante a tenacidade da campanha que se lhe vem opondo, ela não foi erradicada, e considerando o formidável poder de infestação desse mosquito africano, atendendo às condições físico-geográficas da região cearense, por ele atacada, não há laivo de pessimismo na assertiva, geralmente feita, de que a malária do Vale do Jaguaribe é um perigo imenso e imanente para o Ceará, para o Brasil e talvez mesmo para toda a América. Fecha aspas. Além de um clínico renomado, o Dr. Pedro Augusto Sampaio era um humanista, bem conhecia a literatura clássica, dominava o francês e o inglês, sua escrita era escorreita e agradável e o seu domínio intelectual polivalente. Foi poeta e grande leitor de obras poéticas, pontificou também como memorialista, tendo publicado em jornais, revistas e anais tantos aspectos interessantes da vida da capital quanto de seus habitantes mais influentes, sobretudo médicos e intelectuais. Fez traduções primorosas de muitos poemas, era amado por seus amigos. Nascido em Fortaleza em 21 de maio de 1884, o Dr. Pedro Sampaio morreu aqui em Fortaleza em 27 de abril de 1967, aos 83 anos de idade, sendo patrono da cadeira 8 da Academia Cearense de Medicina. O catálogo Revista Ceará Médico, organizado por Garcia e publicado pela Expressão Gráfica Editora em 2016, sob os auspícios da Fundação Valdemar Alcântara, traz uma compilação do sumário dos artigos publicados no veículo oficial do Centro Médico Cearense, cobrindo o período paracientífico.
para a terceira edição de O Ceará, organizada por Martins Filho e Antônio Girão, publicada pelo Instituto Ceará em 1966, a redação do capítulo Medicina no Ceará coube ao médico, professor e escritor Newton Teófilo Gonçalves, que é também patrono desta academia, que não retomou os aspectos históricos enfocados pelo Dr. Pedro Augusto Sampaio. À lista dos estabelecimentos mencionados pelo Dr. Pedro Sampaio, Gonçalves acrescentou a Policlínica de Fortaleza, o serviço, o SOS, o Pronto Socorro Particular Pronto Médico, o Hospital de Russas, o Instituto do Câncer Ceará, o Pronto Socorro Infantil, o Serviço de Assistência à Infância, Clínica de Assentados, Clínica de Recuperação de Acidentados e Mutilados, Hospital de Saúde Mental de Messejana, Casa de Saúde de Santo Antônio de Pádua, Ponto de Socorro Psiquiátrico, Sandu, Instituto de Clínica, Instituto de Neurocirurgia, Instituto de Ginecologia e Obstetrícia, Instituto de Oftalmologia do Ceará, Hospital Militar de Fortaleza, Serviço de Endoscopia Peroral, Dr. José Sombra, e várias clínicas e laboratórios de análise clínica e de patologia, criados e mantidos pelos novos médicos graduados em Fortaleza. Anunciou, naquele momento, para breve, a fundação do Hospital Batista Memorial e do Hospital da Previdência Social, que é o CURDAS, e do Hospital Geral do IAPI. Em um texto mais reduzido, que ele já anunciava que a vinda de um novo hospital ligado aos industriais. Em um texto mais reduzido e mais focado a partir dos anos 1940, Gonçalves traz referência especial aos nomes de Eduardo Salgado, pioneiro da cirurgia geral no Ceará, Carlos Ribeiro, que é o pai do Dr. Zé Carlos Ribeiro, pioneiro da radiologia no Ceará, Rocha Lima, que é o pioneiro da puericultura e da pediatria no Ceará, e Antônio Justo, que é o patrono da nossa academia, grande clínico e lutador no combate à lepra no Ceará. Cita que no ano de 1941, Ceará, e particularmente Fortaleza, entrou em uma nova fase de progresso. Foi a época da chegada à nossa capital, coincidindo com a fase revolucionária de progresso médico mundial, de um grupo de médicos jovens que se afirmavam como legítimos sucessores da geração pioneira. Em Paulo Machado, patrono desta academia, Haroldo Joaçaba, Nilton Gonçalves, Alba de Vasconcelos, todos da nossa academia, Antônio Jucá, Moacir Barbosa, Gomes da Frota e outros que trouxeram verdadeira renovação para a cirurgia e para a clínica cearense. Foi a fase de aparecimento de novas especialidades médicas, da modernização dos consultórios e instalações particulares e da introdução dos novos métodos de anestesia geral, dos bancos de sangue, etc. Ocorreu nessa época, o Dr. Zé Carlos Ribeiro é fundador do primeiro banco de sangue aqui no Ceará. Ocorreu nessa época, em 1954, a remodelação do Serviço da Santa Casa, com Miguel Martins, então delegado federal de saúde. Reiniciou-se também o movimento de intercâmbio médico com a presença em Fortaleza de numerosos especialistas do sul do país, reuniões, conferências, aulas, congressos e as viagens de aperfeiçoamento ao exterior. Numerosos médicos estagiaram como residentes internos em hospitais norte-americanos, que é o caso do Dr. Haroldo Joaçaba, Galba Araújo, Paulo Machado, e depois da Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, Suécia, França, Espanha, Itália e Áustria, numa corrente que tendia dia a dia a engrossar. Para Gonçalves, o acontecimento mais importante da história da medicina cearense ocorreu no dia 12 de maio de 1948, data da instalação da Faculdade de Medicina do Ceará, cuja criação provocou um verdadeiro renascimento médico no Ceará, aumentando consideravelmente o número de profissionais radicados no Estado e criando um ambiente de emulação necessário à melhoria dos conhecimentos médicos e ampliação de novas instalações para a prática da medicina. Entre os quais, cumpria destacar o Hospital Escola, que se tornou o Hospital Walter Cantídio, a Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Dos marcos acima relacionados, convém realçar a instalação da Faculdade de Medicina do Ceará, em 48, que na periodização proposta por Salles, distingue os períodos paracientífico e científico na história da medicina do Ceará. Um fato importante para a posterior criação da Faculdade de Medicina do Ceará, atualmente pertencente à UFC, foi antecedido por algo engendrado em 1937, com a instituição da Sociedade Médica São Lucas. Os médicos se uniram nesta sociedade, que era uma sociedade católica direcionada à evangelização de médicos. Na época de se criar a Faculdade de Medicina do Ceará, esta Sociedade Médica Católica foi também um instrumento para congregar os médicos cearenses. Havia uma resistência nos anos 1940 para a criação dessa faculdade, porque postulavam que aqui no Ceará não se teria massa crítica para montar o curso e que era melhor mesmo mandar os jovens para formar fora.
essa atuação da Sociedade Médica São Lucas, que todo ano faz um retiro espiritual. O próximo será pegado pelo Dom Gregório, né? Tinha um jesuíta como orientador espiritual, o padre Antônio Monteiro da Cruz, que era muito ativo e bem próximo do Dr. Jurandir Picanço, que foi presidente desta, foi um dos fundadores, mentores desta academia. Não chegou a ocupar porque faleceu um pouco antes. Eles decidiram fazer o primeiro Congresso Brasileiro de Médicos Católicos em 1956. Este congresso foi a semente que vai germinar e resultar na criação da Faculdade de Medicina do Ceará. Essa faculdade nasceu particular como instituição privada. O jornalista J.C. de Alencar Aripe, que foi diretor do jornal O Povo e membro da Academia Excelente de Letras, como secretário dessa instituição de ensino, narrou com precisão os 10 anos iniciais dessa faculdade, de 48 a 58, em um livro, republicado pela Fundação Valdemar Alcântara, em edição facsimilar, no formato de capa dura. A instalação da Faculdade de Medicina do Ceará para Gonçalves, abre aspas, foi uma fase da criação das equipes clínicas e do predomínio da medicina do Estado, dando a todos a oportunidade de gozar dos benefícios de uma assistência médica científica. Surgem novos hospitais, serviços de pronto-socorro, clínicas e institutos, cada vez melhor equipados. Intensifica-se o intercâmbio com as grandes clínicas nacionais e estrangeiras, sendo cada vez maior o número dos que se beneficiavam com bolsa de estudos para aperfeiçoamento. Com a fundação da Faculdade de Medicina... Dispõe de 20 minutos. Ok, obrigado. Com a fundação da Faculdade de Medicina, abriram-se novas perspectivas e, dentro dos acontecimentos de relevo a registrar, vale citar o início da cirurgia torácica pulmonar, a primeira pneumoectomia realizada em 8 de julho de 1953 por Paulo Machado e Nilton Gonçalves, e cardiovascular, primeira comissurotomia mitral realizada em 27 de janeiro de 1954 por José Hilário e Nilton Gonçalves. Contou também com a participação do Dr. Haroldo Joaçaba. Já fintando o seu retrospecto, ele explicitou, aspas, agora, com o Instituto de Medicina Preventiva, o famoso IMEP, que foi destroçado após o regime militar de 64, abre-se uma nova fase da pesquisa dos médicos, liderada pelos jovens concursados da Faculdade de Medicina, tendo à frente o professor Murilo Martins, dos docentes livres Célio Girão, Clécio de Aquino, Filiberto Porto, Lacerda Machado e Antero Coelho Neto, estes 3 últimos integrantes da nossa academia. Em um tom quase de premonição, o professor Nilton Gonçalves encerrou sua síntese vaticinando: o Ceará, aspas, já tem elementos para a redação da sua história médica. Resta aparecer o historiador. Reforçando, o Ceará já tem elementos para a redação de sua história médica. Resta aparecer o historiador. Com efeito, o Dr. Valdemar Alcântara, que foi o primeiro presidente desta academia, governador do Estado do Ceará, por meio do decreto número 13.791, de 16 de junho de 1978, instituiu o prêmio de 30 mil cruzeiros pagos pelo governo do Estado do Ceará, a melhor monografia que versasse sobre o tema História da Medicina no Ceará, destinada a comemorar o 30º aniversário da fundação da antiga Faculdade de Medicina do Ceará. Na conformidade do que estabeleceu o decreto acima, referenciado, a comissão julgadora das monografias apresentadas sobre História da Medicina no Ceará, designada pelo excelentíssimo senhor secretário de Cultura e Desporto e Promoção Social, professor José Denizar Macedo de Alcântara, examinou os 2 trabalhos concorrentes, um de autoria sob o pseudônimo de Galeno de Montemor e outro sob o pseudônimo de Simão Mazon. Da acurada análise dos 2 trabalhos, concluiu-se que o subscrito por Galeno de Montemor era mais abrangente e copioso de informações sobre o tema, considerando que o de autoria de Simão Mazon, embora excelente por vários aspectos, restringia-se ao período colonial no Ceará. Assim sendo, a comissão julgadora, composta pelo doutor Oswaldo de Oliveira Rido, que também foi membro da nossa academia, era vice-presidente quando faleceu e seria o presidente seguinte, Otacílio Colares e Humberto de Oliveira, decidiu conceder o primeiro lugar ao trabalho de autoria de Galeno de Montemor e, principalmente, para fazer jus ao prêmio instituído e à publicação às expensas do Estado. Entretanto, considerou que seria de relevante interesse cultural para o Ceará a publicação pelo Poder Público Estadual do trabalho de autoria de Simão Mazon, o que recomendava instantemente à autoridade competente. Abertos os envelopes
cerrados para identificação dos autores, verificou-se que os pseudônimos Galeno de Montemor e Simão Mazon cobertavam as identidades, respectivamente, dos doutores Vinícius Barro Leal, que é patrono desta academia, e Maria do Socorro Silva Nobre. Por coincidência, ambos pediatras e integrantes do Departamento de Saúde Comunitária da UFC. O sumário da monografia vencedora, convertida no livro História da Medicina no Ceará, possui a seguinte estrutura: o clima e a salubridade no Ceará, nosologia no Ceará, com 3 capítulos, 1, 2, 3, as epidemias, que são 4 capítulos. Depois ele fala das drogas, o exercício da medicina, em 2 capítulos, a cirurgia e obstetrícia, a assistência à maternidade e à infância, a Faculdade de Medicina do Ceará, tem um capítulo próprio, o Centro Médico Cearense, os órgãos de classe, o Serviço Público e a Medicina do Ceará, a Sociedade Médica São Lucas, e termina com a Academia Cearense de Medicina. E acrescenta também importantes apêndices e anexos. O livro em epígrafe, suportado em muitas fontes bibliográficas originais e uma farta documentação bibliográfica, tornou-se, evidentemente, o maior e principal compêndio sobre a história de medicina no Ceará, o que levou celeremente ao esgotamento dos seus exemplares, que passaram a ser buscados com dificuldade em sebos de livros usados, ou reproduzidos por meio de fotocópias ou escaneados avidamente disputados pelos interessados. Em 2019, este expositor, autor, recebeu do deputado estadual Carlos Felipe, de Saraiva Bezerra, uma proposta de impressão de 200 exemplares de um livro de nossa autoria, através de um programa de editoração do INESP, que visava viabilizar a publicação de obras de escritores cearenses indicados pelos parlamentares da Assembleia Legislativa do Ceará. Declinei da oferta de caráter pessoal, sugerindo que esse apoio fosse direcionado para a republicação de um livro, previamente esgotado, que teria uma ampla repercussão, caso pudesse ser disponível novamente ao público interessado, indicando o livro História da Medicina no Ceará, de autoria do Dr. Vinícius Barro Leal, proposição que foi prontamente acolhida pelo deputado Carlos Felipe. Em contato com a escritora Ângela Barro Leal, filha e herdeira intelectual do Dr. Vinícius Barro Leal, a quem confidenciei a nossa particular intenção, e dela obtive uma calorosa receptividade, tendo sido por ela notificado da existência de tão somente 2 exemplares da edição original, sendo um na íntegra, que possibilitaria a edição facsimilar, e outro com correções e acréscimos manuscritos do seu próprio genitor. Como a família se dispôs a custear a digitação com o emprego do aplicativo OCR, a partir do exemplar revisado pelo Dr. Vinícius Barro Leal, considerou-se mais oportuno investir em uma nova edição, que contemplasse as revisões e ajustes elaborados pelo autor da obra. Com a nova versão da obra em andamento, o Dr. Lúcio Gonçalves Alcântara, que é membro honorário desta academia, e que estava aqui conosco ontem, se prontificou e interferiu junto à deputada estadual Fernanda Pessoa, que endossou a proposta como inerente à cota parlamentar que fazia jus, possibilitando duplicar a tiragem, que alcançou a marca de 400 unidades, tendo sido lançada na 13ª Bienal Internacional do Livro de Fortaleza, em 2019. Posteriormente, houve um relançamento conduzido pelo INESP, em sessão especial da Academia Cearense de Medicina, em 9 de outubro de 2019. No rol dos estabelecimentos citados pelos doutores Pedro Sampaio e Nilton Gonçalves, Pedro Sampaio nas edições 39 e 45 e Nilton Gonçalves 66, cabe atualizar cronologicamente com a inclusão de alguns serviços de saúde olvidados e de outros que começaram a funcionar posteriormente, como o Instituto dos Cegos, do Ceará, de 42, o Hospital Infantil de Fortaleza, que se tornou hoje o Hospital Albert Seib, que é de 52, o Hospital de Saúde Mental de Messejana, de 63, o HGF, que veio pelo IAPC, de 69, a criação da FUSEC em 71, o Hospital São José de Doenças Infecciosas, de 71, cujo primeiro plantão foi dado pelo meu irmão Paulo Gugel, que atendeu os primeiros casos, está lá os 2 primeiros prontuários com a letra dele. Na sequência, então, nós tivemos o Instituto de Prevenção do Câncer Ceará, de 71, a Academia Cearense de Medicina, de 78, o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, que tem o Dr. Murilo e a doutora Helena Pitoboi, 2 grandes baluartes, o
o Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão, que teve a doutora Adriana, desta academia, que foi fundadora e o dirigiu por 30 anos apenas. O Hospital Haroldo Joaçaba, do Instituto do Câncer, inaugurado em 1999. O Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara, em 2000. E o Hospital Universitário do Ceará, em 2025. Dos informes acima listados, a instalação da Academia Cearense de Medicina, em 78, como evento acme das comemorações dos 30 anos de fundação da então Faculdade de Medicina do Ceará, foi, em grande parte, fruto do espírito norteador dos que construíram a Escola Máter da Medicina Cearense. A Academia Cearense de Medicina converteu-se na principal entidade local que tem concorrido e pugnado para a preservação da história da medicina do Ceará, consoante o disposto em seu estatuto, tendo impulsionado a produção de várias obras por parte de seu quadro social, envolvendo seus patronos e membros titulares e dos seus anais institucionais. Para melhor compreensão, conhecer a trajetória da Faculdade de Medicina da UFC e a sua atual diretoria, tendo à frente o Dr. João Macedo, que é membro desta academia, deu a estampa, em 2023, um livro que resgata a sua história e o seu desenvolvimento ao longo de 75 anos de funcionamento da primeira escola médica cearense. Ao fim, já estou me aproximando do término, eu queria fazer uma rápida projeção de slides aqui, com uma sequência dessa cronologia, e eu volto para encerrar. Pode projetar, por favor? Esse aqui é um quadro meio atemporal, que tem ali, ao lado de Einstein, está o Gandhi, está o Marx, está Sócrates e assim por diante, e em diferentes pontos geográficos, né? Aqui são os marcos, uma linha do tempo, a história começou em 1861, o outro grande marco é 1913, o Centro Médico Cearense, e aí nós vamos listando as principais entidades, pode ir passando, vou só realçar algumas, né? O Vacinocênio Rodolfo Teófilo, pode passar. Aqui nós temos a destacar a Casa de Saúde e Maternidade de São Raimundo, que agora entrou numa nova fase, né? Dirigida pelo ICC. Nós vamos ter o Hospital Central da Polícia Militar, que está muito na mídia, né? Por conta da polêmica da sua devolução à órbita da segurança pública, da Polícia Militar. Nós vamos ter aqui a Colônia Antônio Justo. Nós tivemos também a Colônia Antônio Diogo, que teve uma grande participação da família do Odorico, né? Da academia. O Instituto do Câncer, em 44, que no ano passado completou 80 anos de funcionamento. E 48, a fundação da Faculdade de Medicina, como um grande marco, realmente, da medicina cearense. Aqui nós vamos ter o CEIB, que não apenas mudou de nome e de local também, né? E se tornou a grande referência da pediatria cearense. O outro grande marco é o HGF, que revolucionou a assistência médica aqui no Ceará. Vamos ter o Hospital São José de 71, pode ir. A Academia Cearense de Medicina em 78, o Hospital Haroldo Joaçaba em 99, vamos ter o surgimento de novas faculdades, né? De Juazeiro em 2000, as extensões da UFC em Sobral e Barbalha, em 2001. Outro ponto importante da assistência médica foi a política estadual de incentivo hospitalar, que deu muita força à assistência secundária e que teve um empenho decisivo do nosso confrade Arruda Baixo, que foi secretário de Saúde do Estado. A criação do curso de Medicina da UES, um duro embate de tanta resistência que nós enfrentamos, em 2006. Em 2006, vamos ter o curso da Unicristos, que foi uma outra referência no âmbito da medicina privada, muito bem organizado, não é porque eu esteja na casa aqui, mas sempre percebe o grau de organização e o zelo que a instituição tem por esse curso. No mesmo ano surge o curso da Unifor, logo depois. Aí vamos ter 2 grandes hospitais regionais, o do Cariri em 2011 e o de Sobral de 2013, os 2 hospitais regionais. Outros já surgiram.
E, findando nessa sequência histórica, nós temos a recente inauguração do Hospital Universitário, dentro da UES, que é o maior hospital do Ceará, com mais de 700 leitos. Pode ir. Esse aqui nós temos a figura do grande médico e historiador Vinícius Barro Leal, que foi da Academia Cearense de Letras e do Instituto do Ceará. Aqui é a primeira edição do livro dele, essa edição que foi esgotada, e que, graças ao apoio dos deputados Carlos Felipe e Fernanda Pessoa, conseguimos fazer esta segunda edição com 400 unidades. Pode ir. Deixa só aquele slide histórico, por favor, o segundo slide. Então, vamos para o nosso final. Ao fim, que para colocar de novo aquele quadro, para ver se vocês identificam alguma daquelas figuras. Ao fim, no percorrer das quase 8 décadas, o chamado período científico, iniciado em 1948, a medicina do Ceará passou por grandes transformações, englobando o ensino, a pesquisa e a assistência, tanto no âmbito universitário como extramuros, com a desconcentração dos recursos, incluindo o surgimento de outras escolas de formação médica, exemplo, FMJ, extensões da UFC, UES, Unicristo e Unifor, e a oferta ampliada de serviços em busca da implantação e da consolidação do Sistema Único de Saúde, com a implementação da interiorização da assistência médica por meio dos hospitais polos e da regionalização da saúde via inauguração de grandes hospitais regionais. Passando pela implantação do internato da UFC e a criação dos múltiplos programas de residência médica nos anos 60, que se diversifica na rede hospitalar, hoje integrante do SUS, a partir da década de 1970, seguida da instalação de programas de pós-graduação estrito sensu na área médica, começado pelo professor Manassés, a primeira iniciativa de pós-graduação na área médica foi com o professor Manassés, que vai dar origem ao programa Nota 7 de farmacologia, e que hoje tem uma referência internacional. Nós tivemos, então, que redundaram na formação de muitos mestres e doutores e na vasta produção científica dela, inclusive resultando pesquisas translacionais que têm sido incorporadas à moderna prática médica. Ao lado da contínua, ainda que lenta, melhoria dos indicadores de saúde pública no Ceará, em parte como resultado da consolidação da estratégia de saúde da família, avanços e inovações em diagnóstico e terapia estão sendo verificados nos campos clínicos, com os tratamentos ancorados na genética e na imunologia. Isso aqui foi uma premonição. Ontem eu gostei quando vi o nosso colega Fernando Barroso citando exatamente o caminho que vai ser traçado aí nos próximos anos, que a doutora Helena espera que não demore tanto, mas que ela viva tanto ou mais do que a mãe dela, que já está com 106 anos, né? E lúcida. Então, tratamentos ancorados na genética, né? Imunologia e também os cirúrgicos, a exemplo das intervenções cirúrgicas minimamente invasivas, da cirurgia bariátrica e metabólica, que aqui nós temos 2 bons representantes nessa área, o Luiz Moura e Eládio, e o Paulo Marcos Lopes, aliás, 3, perdão. E também nós tivemos na área da cirurgia robótica, que vai ser tratada agora. O ICC está desenvolvendo uma grande pesquisa financiada pelo Ministério da Saúde, conduzida pelo nosso colega Lúcio Flávio, que está chegando ali, uma análise de custo-efetividade, comparando a cirurgia robótica aplicada na urologia em câncer de pênis.
dos bem-sucedidos transplantes de órgãos. Aqui nós temos um modelo e uma referência mais do que nacional, representado pelo nosso confrade Euígenes, por desbrovar um caminho que foi iniciado por Lacerda Machado, João Evangelista, o príncipe dos cirurgiões cearenses, exímio no uso do bisturi, e grande intelectual, que a academia sente honrada por tê-lo nos seus quadros. Então, são esses bem-sucedidos transplantes que nós estamos tendo, tanto em rim, transplante de fígado, pulmão e múltiplos transplantes, tem colocado o Ceará na vanguarda nacional. Em suma, a messe é grande, a faina exuberante, e muito já foi colhido, porém, muito mais se tem a semelhar e colher. Paz e bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Respeito a consistência do apresentado e do tempo, né? Conciliação não fácil. Parabéns. Obrigado. Os diplomas, começa pelo mais importante, que é da Társila. Acho que é Tarsila, não?